Eduardo Silveira, um dos homens mais ricos do país, estava prestes a viver o dia mais chocante de sua existência. O que ele descobriria ao voltar para casa mais cedo faria com que questionasse tudo o que pensava saber sobre sua própria família. A chuva batia forte contra as janelas do jato particular quando Eduardo Silveira olhou pela última vez os documentos espalhados à sua frente. Aquele contrato de 2 bilhões representava o maior negócio de sua carreira, mas algo dentro dele gritava que não deveria estar ali. Era uma sensação estranha, como se uma força invisível o puxasse de volta para casa. "Senhor Silveira, em 15 minutos estaremos pousando em Miami", anunciou o piloto através do interfone. Eduardo fechou os olhos e respirou profundamente. Há 3 anos, desde que perdeu sua esposa Helena, ele havia se tornado uma máquina de trabalhar. Viagens constantes, reuniões intermináveis, contratos milionários, tudo para não pensar na dor que ainda queimava em seu peito. Mas naquele momento, uma voz familiar ecoou em sua mente. Era Helena, sussurrando as últimas palavras que disse antes de partir. "Prometa-me que nunca vai abandonar nossa família, Eduardo. A família é tudo o que realmente importa." De repente ele abriu os olhos e pegou o telefone. "Miguel, prepare o carro. Estou voltando para casa." "Mas, senhor, o senhor não tinha uma reunião importante em Miami hoje? Cancele tudo. Algo me diz que preciso estar em casa agora." Durante todo o voo de volta, Eduardo não conseguia se livrar da ansiedade que crescia em seu peito. Eram apenas 4 horas de viagem, mas pareciam uma eternidade. Tentou ligar para Sofia, sua filha adolescente, mas ela não atendeu, como sempre. Desde a partida da mãe, a menina havia se fechado completamente, rejeitando qualquer tentativa de aproximação. Quando finalmente chegou à sua mansão no bairro mais nobre da cidade, algo parecia diferente. As luzes estavam acesas em horários incomuns, e Miguel, seu motorista de confiança, parecia nervoso. "Miguel, está tudo bem? Você parece preocupado." "Não é nada, senhor. É que... Bem, a Camila estava um pouco estranha hoje." Camila. Sua empregada doméstica havia chegado em sua vida apenas 8 meses atrás, mas de alguma forma trouxe uma paz que ele não sentia há anos. Era eficiente, discreta e, mais importante ainda, Sofia parecia tolerá-la, o que era quase um milagre. Eduardo entrou pela porta principal e foi recebido pelo silêncio familiar de sua casa. Subiu as escadas em direção ao seu escritório, onde costumava trabalhar até tarde, quando algo no chão chamou sua atenção. Eram pedaços de papel rasgado, espalhados próximo à lixeira da cozinha. Curioso, ele se abaixou e juntou os fragmentos. Com paciência, começou a reconstituir o que parecia ser uma página impressa. Suas mãos tremeram quando conseguiu ler algumas palavras. Investigação, família Silveira, criança desaparecida. O coração de Eduardo disparou. Família Silveira? Criança desaparecida? Que investigação era aquela? Ele nunca havia reportado nenhuma criança desaparecida. Na verdade, depois que seus pais se foram em um acidente quando ele tinha apenas 20 anos, não tinha mais nenhuma família além de Sofia. Ou pelo menos era isso que pensava. Guardou os pedaços de papel no bolso e decidiu procurar por Camila. A encontrou na lavanderia, dobrando roupas com uma concentração incomum. Quando ela o viu, seus olhos se arregalaram de surpresa. "Senhor Eduardo, eu não esperava que voltasse hoje. Pensei que estivesse viajando até amanhã." "Mudei de planos", ele respondeu, observando atentamente suas reações. "Camila, posso fazer uma pergunta? Você tem usado o meu computador?" A expressão dela mudou instantaneamente. Por uma fração de segundo, Eduardo viu algo que nunca havia notado antes. Medo. Eu preciso confessar algo, senhor. Às vezes, quando termino o trabalho, eu uso o computador da cozinha para pesquisar sobre minha família. Espero que não se importe. Eu não tenho internet em casa." "Família? Você nunca me contou que estava procurando por sua família." Camila desviou o olhar, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto dobrava uma camisa. "É uma longa história, senhor. Prefiro não incomodar com meus problemas pessoais." Eduardo estava prestes a insistir no assunto quando ouviu passos correndo no andar de cima, seguidos pelo bater de uma porta. Sofia havia chegado da escola.
Vou deixá-la trabalhar, disse ele, mas continuou observando Camila pelo canto dos olhos. Subiu até o quarto de Sofia e bateu na porta. Filha, posso entrar? Pai, pensei que você estava em Miami. Voltei mais cedo. Queria passar um tempo com você. Sofia abriu a porta e Eduardo sentiu o coração se apertar ao ver os olhos da filha. Os mesmos olhos verdes de Helena, mas carregados de uma tristeza que uma garota de 15 anos não deveria conhecer. Como foi a escola hoje? Normal, ela respondeu, sentando-se na cama e abraçando um travesseiro. Pai, posso perguntar uma coisa estranha? Claro, filha. Você já teve a sensação de que alguém muito importante está próximo de você, mas você não consegue identificar quem é? Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era exatamente a sensação que estava tendo. Por que pergunta isso? Não sei. Ultimamente tenho sonhado muito com a mamãe, e ela sempre diz a mesma coisa. A família que você perdeu está mais perto do que imagina. É estranho, não é? Antes que Eduardo pudesse responder, ambos ouviram o som de Camila falando ao telefone no andar de baixo. Sua voz estava baixa, quase sussurrando, mas o tom era urgente. Ele voltou mais cedo. Não descobriu nada ainda. Preciso de mais tempo. Eduardo e Sofia se entreolharam. Quem estava do outro lado da linha? E sobre o que Camila precisava de mais tempo? Filha, fique aqui. Vou verificar uma coisa. Eduardo desceu as escadas silenciosamente, seu coração batendo cada vez mais forte. Camila estava na cozinha de costas para ele, terminando a ligação. Eu sei que é arriscado, mas ele tem o direito de saber a verdade. Depois de todos esses anos, ele merece reencontrar sua família. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Reencontrar sua família? Que família? Ele tinha certeza de que não havia mais ninguém. Os registros do orfanato onde cresceu depois da partida dos pais confirmavam que ele era filho único. Camila desligou o telefone e se virou, encontrando Eduardo parado na entrada da cozinha. O choque em seus olhos era inegável. Senhor Eduardo, eu posso explicar. Que família, Camila? De que família você estava falando? Antes que ela pudesse responder, a campainha tocou. Eram 3 toques longos, como se quem estivesse do lado de fora fosse conhecido da casa. Camila empalideceu completamente. Senhor Eduardo, por favor, não atenda. Ainda não é a hora. A hora para quê? A campainha tocou novamente, desta vez com mais insistência. Eduardo olhou para Camila, vendo lágrimas se formarem em seus olhos. Havia algo naquele olhar que ele reconhecia, mas não conseguia identificar o que. Por favor, ela sussurrou. Confie em mim por mais alguns minutos. Há algo que preciso lhe contar antes que eles entrem. Eles? Quem são essas pessoas? São investigadores particulares, Camila respondeu, sua voz tremendo. E eles estão procurando por uma pessoa muito especial. Uma pessoa que você pensava ter perdido para sempre. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. As palavras de Helena ecoaram em sua mente novamente. A família é tudo o que realmente importa. A campainha tocou pela 3ª vez, e desta vez não parou de tocar. A campainha continuava tocando insistentemente quando Eduardo olhou nos olhos de Camila e viu algo que nunca havia percebido antes. Eles tinham exatamente a mesma cor dos seus. Um verde acinzentado único, que sempre pensou ter herdado exclusivamente de sua mãe. Camila, seus olhos. Senhor Eduardo, por favor, vamos para o Jardim dos Fundos. Preciso explicar tudo antes que seja tarde demais. Ela o guiou através da porta da cozinha, saindo para o amplo jardim onde Eduardo costumava brincar com Sofia quando ela era pequena. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava carregado de umidade. As luzes automáticas se acenderam, criando uma atmosfera quase surreal para o que estava prestes a acontecer. Há 8 meses, quando me candidatei para trabalhar aqui, não foi por acaso. Camila começou, suas mãos tremendo visivelmente. Eu estava procurando por você há mais de 20 anos. Procurando por mim? Mas por quê? Camila respirou profundamente, como quem está prestes a saltar de um precipício. Porque você é meu irmão, Eduardo. O mundo pareceu parar. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras ecoaram em sua mente, mas não faziam sentido. Isso é impossível. Eu não tenho irmãos. Meus pais se foram quando eu tinha 20 anos.
E eu sempre fui filho único. Não, Eduardo. Você tinha uma irmã. Eu sou Carolina Silveira, sua irmã mais nova. Fui separada de você quando nossos pais partiram. Eduardo cambaleou para trás, apoiando-se em uma das árvores do jardim. Memórias fragmentadas começaram a surgir em sua mente. Uma menina pequena brincando no quintal, risadas infantis, uma boneca de cabelos castanhos que sempre estava por perto. Carolina. Havia uma Carolina. Ele sussurrou, as lembranças voltando como ondas. Você se lembra? Eu sabia que um dia se lembraria. Camila. Carolina, disse, lágrimas correndo por seu rosto. Eu tinha 15 anos quando fomos separados. Você foi para uma família adotiva rica e eu fui para um orfanato. Mas como? Por que nos separaram? Roberto Mendes, o advogado que cuidou da herança dos nossos pais, decidiu que seria melhor nos separar. Ele disse que ninguém quereria adotar 2 irmãos juntos, especialmente com você já sendo um adolescente. Eduardo sentiu uma raiva crescer em seu peito. Roberto Mendes, o mesmo homem que hoje era seu sócio e advogado de confiança. Roberto sabia? Todos esses anos ele sabia que você existia? Não apenas sabia, Eduardo. Ele roubou minha parte da herança. Nossa família tinha 2 empresas, 2 casas e uma quantia considerável em investimentos. Você herdou metade, e eu deveria ter herdado a outra metade quando completasse 18 anos. E o que aconteceu? Quando fiz 18 anos e fui atrás da herança, Roberto disse que não havia registros de uma segunda filha, que os documentos haviam sido perdidos em um incêndio. Mas eu sabia que estava mentindo. A campainha havia parado de tocar, mas agora Eduardo podia ouvir vozes do lado de fora da casa. Vozes masculinas, autoritárias. Carolina, quem são essas pessoas na porta? Investigadores particulares que contratei com as economias de anos de trabalho. Eles finalmente encontraram as provas que precisávamos contra Roberto. Eduardo sentiu o chão desaparecendo sob seus pés. Durante anos, havia confiado sua fortuna e seus negócios a um homem que havia destruído sua família. Um homem que havia roubado não apenas dinheiro, mas a chance de crescer ao lado de sua irmã. Por que você não me procurou diretamente? Por que se disfarçou de empregada? Porque eu sabia que Roberto estava sempre por perto. Se eu aparecesse de repente alegando ser sua irmã, ele encontraria uma forma de me silenciar ou de fazer com que você não acreditasse em mim. Precisava estar próxima. Precisava que você confiasse em mim primeiro. Eduardo lembrou-se de como Carolina, Camila, sempre parecia saber exatamente do que ele gostava. Como preparava o café exatamente como sua mãe fazia, como dobrava as roupas da mesma forma especial, como cantarolava as mesmas músicas que ele se lembrava de ouvir na infância. Sofia sabe? Não, mas ela suspeita de alguma coisa. Ontem ela me disse que eu a lembrava de alguém, mas não sabia de quem. Naquele momento eles ouviram passos se aproximando pelo lado da casa. Uma lanterna cortou a escuridão, seguida por vozes. Eduardo Silveira, precisamos falar com o senhor urgentemente. São eles, Carolina sussurrou. Eles trouxeram as provas. 3 homens de terno se aproximaram. O que estava na frente mostrou uma carteira de identificação. Senhor Silveira, sou o investigador Carlos Rodrigues. Esta é minha equipe. A senhora Carolina nos contratou para investigar irregularidades em seus documentos familiares. Que tipo de irregularidades? Fraude documental, apropriação indébita de herança e falsificação de registros de óbito. Eduardo sentiu como se estivesse em um pesadelo. Registros de óbito? Seu sócio, Roberto Mendes, forjou um atestado de óbito para Carolina Silveira quando ela completou 18 anos. Oficialmente, sua irmã se foi há alguns anos atrás em um orfanato em outra cidade. É como se eu não existisse nos papéis há alguns anos, Carolina disse, sua voz carregada de amargura. Foi assim que ele conseguiu ficar com minha herança sem levantar suspeitas. O investigador abriu uma pasta e entregou vários documentos a Eduardo. Aqui estão as certidões originais de nascimento, os registros do orfanato onde a senhora Carolina ficou e as transferências bancárias que comprovam que Roberto Mendes movimentou os recursos que pertenciam a ela. Eduardo folheou os papéis, suas mãos tremendo. Lá estava tudo. Certidão de nascimento de Carolina Silveira, filha de seus pais, nascida 5 anos depois dele. Fotografias dela no orfanato,
cartas que havia escrito procurando por ele, registros de todas as vezes que tentou obter informações sobre sua família. Há mais uma coisa, Sr. Silveira, disse o investigador. Roberto Mendes soube que estávamos investigando. Ele está vindo para cá agora. Como assim? Conseguimos interceptar uma ligação dele. Ele descobriu que a senhora Carolina estava trabalhando aqui e está furioso. Está vindo com seguranças particulares. Eduardo sentiu o sangue gelar. Olhou para Carolina e viu o medo em seus olhos. Ele vai tentar o quê? Não sabemos ao certo, mas ele mencionou algo sobre resolver o problema de uma vez por todas. Naquele momento, ouviram o som de carros se aproximando rapidamente da entrada da mansão. Eram pelo menos 2 veículos, pelas luzes que cortavam a escuridão. Carolina, vá para dentro da casa. Chame Miguel e peça para ele levar Sofia para um local seguro. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho, Eduardo. Depois de 20 anos separados, não vamos nos separar novamente. Eduardo olhou para aquela mulher que havia passado 8 meses cuidando de sua casa, de sua filha, de sua vida, sem ele saber que era sua própria irmã. Uma irmã que havia crescido em orfanatos enquanto ele vivia em mansões. Uma irmã que havia sido roubada não apenas de sua herança, mas de sua identidade. Há uma coisa que você precisa saber, Carolina disse, tirando um envelope amassado do bolso. Nossa mãe deixou cartas. Roberto nunca entregou a você, mas eu consegui recuperar uma delas. Eduardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Na frente estava escrito: para Eduardo e Carolina, meus filhos amados. Ela sabia que ia partir? Ele perguntou, a voz embargada. Ela teve tempo de escrever cartas para nós. Nesta, ela fala sobre o quanto amava ver vocês dois brincando juntos e como seu maior sonho era que vocês crescessem sempre unidos. Os carros pararam em frente à casa com um rangido de freios. Porteiras bateram e vozes ásperas começaram a gritar ordens. Eduardo abraçou Carolina pela primeira vez em mais de 2 décadas. Não importa o que aconteça agora. Você é minha irmã e eu vou protegê-la. E eu vou protegê-lo também. Somos família, Eduardo. Os investigadores se posicionaram estrategicamente ao redor deles quando ouviram Roberto Mendes gritando da entrada. Eduardo, sei que está aí. Temos muito para conversar. A verdade havia finalmente vindo à tona. Mas agora precisavam enfrentar o homem que havia destruído suas vidas. A batalha estava prestes a começar. Eduardo, sei que está aí com essa golpista. Saiam agora antes que eu chame as autoridades. A voz de Roberto ecoou pelo jardim como um trovão. Eduardo sentiu o sangue ferver ao ouvir o homem que havia considerado seu melhor amigo chamar sua irmã de golpista. Golpista? Ele tem coragem de nos chamar assim depois de tudo que fez? Carolina sussurrou, suas mãos cerrando-se em punhos. Senhor Eduardo, o investigador Carlos se aproximou rapidamente. Precisamos entrar. Roberto trouxe pelo menos 4 homens com ele. Isso não vai terminar bem se ficarmos aqui expostos. Eles correram em direção à casa pelos fundos, mas ao chegarem à cozinha, ouviram passos pesados na sala de estar. Roberto havia entrado pela porta da frente. Provavelmente tinha uma cópia das chaves. Rápido, para o andar de cima, Eduardo sussurrou. Quando subiram as escadas silenciosamente, encontraram Sofia no corredor, pálida de medo. Pai, que vozes são essas? Por que tem gente gritando? Filha, vá para o seu quarto e tranque a porta. Agora. Mas pai... Agora, Sofia. Eduardo, Carolina e os investigadores se esconderam no quarto principal. Podiam ouvir Roberto caminhando pela casa, suas botas ecoando no mármore. Eduardo, pare de se esconder como uma criança. Trouxe provas de que essa mulher é uma estelionatária profissional. Carolina ofegou. Ele falsificou documentos contra mim. Eu sabia que faria isso. Eduardo! Roberto gritou novamente, agora mais próximo. Essa mulher estudou sua rotina por meses. Ela sabe tudo sobre você porque investigou sua vida. É assim que os golpistas trabalham. Eduardo sentiu a dúvida começar a crescer. E se Roberto estivesse certo? E se toda aquela história de irmã perdida fosse uma elaborada mentira? Carolina percebeu a hesitação nos olhos dele. Eduardo, você precisa acreditar em mim. Posso provar quem eu sou. Ela tirou uma pequena corrente do pescoço, escondida sob a blusa. Era um pingente em formato de coração, partido ao meio. Você tem a outra metade.
Nossa mãe nos deu quando éramos crianças. Ela disse que enquanto tivéssemos as duas partes, sempre seríamos irmãos. Eduardo levou a mão instintivamente ao pescoço e puxou uma corrente que nunca tirava. Lá estava a outra metade do coração. As duas peças se encaixaram perfeitamente, formando um coração completo com a inscrição: Eduardo e Carolina, irmãos para sempre. Lágrimas correram pelo rosto de ambos. Meu Deus, é você mesmo, Carolina, minha irmãzinha. Os passos de Roberto se aproximaram do quarto. Eduardo ouviu a maçaneta girando. Entrem no closet. Rápido! Ele sussurrou. Todos se espremeram no amplo closet do quarto. Eduardo fechou a porta parcialmente, deixando apenas uma fresta para observar. Roberto entrou no quarto acompanhado de 2 homens grandes. Procurem em todos os lugares. Eles estão aqui. Foi quando Sofia apareceu na porta do quarto. Tio Roberto, o que está acontecendo? Por que está procurando meu pai? Eduardo sentiu o coração parar. Sofia estava exposta e em perigo. Sofia, querida, seu pai está sendo enganado por uma mulher muito perigosa. Preciso protegê-los. Que mulher? A empregada de vocês. Ela não é quem diz ser. Sofia franziu a testa. A Camila? Mas, espera. A menina parou no meio da frase, seus olhos se arregalando. Eu me lembro de você, Camila, ela disse, olhando diretamente para o closet onde eles se escondiam. No meu sonho, mamãe mostrou uma foto de uma mulher e disse que ela era família. Era você. Carolina tampou a boca para não soltar um soluço. Sofia, não diga bobagens. Sua mãe não está mais entre nós, Roberto disse com frieza. Não, mamãe falou que a família perdida estava próxima. E ontem eu sonhei novamente. Ela disse que a verdade viria à tona quando o papai voltasse para casa mais cedo. Roberto ficou visivelmente nervoso. Pare com essa fantasia infantil. Não é fantasia. Camila tem os mesmos olhos do papai. E ela canta as mesmas músicas que mamãe cantava. Ela é família. Naquele momento, um dos homens de Roberto apontou para o closet. Chefe, tem gente escondida ali. Eduardo sabia que tinham sido descobertos. Num impulso, Carolina colocou a mão sobre a boca dele. Fique quieto, ela sussurrou no ouvido dele. Deixe-me lidar com isso. A cena da thumbnail estava acontecendo exatamente como previsto, mas por um motivo completamente diferente do que qualquer um poderia imaginar. Carolina não estava silenciando Eduardo por medo, mas sim se preparando para protegê-lo. Ela saiu do closet com as mãos levantadas. Roberto, você finalmente me encontrou. Ah, a famosa estelionatária. Pensei que fosse mais esperta. Esperta o suficiente para gravar nossa conversa da semana passada. Roberto empalideceu. Que conversa? Carolina tirou um pequeno gravador do bolso. Aquela em que você admitiu ter falsificado minha certidão de óbito, e ter roubado minha herança, e ter me separado do meu irmão intencionalmente. Isso é mentira. Carolina apertou o play. A voz de Roberto saiu clara. A menininha era um problema. 2 crianças órfãs dariam muito trabalho. Foi melhor separar. E quando ela apareceu aos 18 anos, eu sabia que Eduardo já estava rico demais para compartilhar. Então resolvi o problema permanentemente. Sofia gasped. Irmão? Camila é irmã do papai? Roberto avançou em direção a Carolina, mas Eduardo saiu do closet. Não se atreva a tocar na minha irmã. Eduardo, você não entende? Ela manipulou essa gravação. Manipulou? Roberto, você acabou de confirmar tudo o que ela disse. Sofia correu em direção a Carolina e a abraçou. Tia Carolina, eu sabia. Mamãe me contou em sonhos. Carolina abraçou a sobrinha, lágrimas correndo por seu rosto. Sofia, minha menina. Miguel apareceu na porta do quarto, acompanhado das autoridades. Senhor Eduardo, desculpe a demora. Quando ouvi os gritos, liguei imediatamente para as autoridades. Miguel, como você sabia? Senhor, eu sempre desconfiei do Roberto. Há anos vejo ele mexendo em documentos na sua ausência. Então quando a Camila, quero dizer, a senhora Carolina, me contou a verdade ontem, eu decidi ajudar. Roberto tentou correr, mas foi imobilizado pelos agentes. Vocês não têm provas de nada. Temos a gravação, os documentos falsificados e as transferências bancárias fraudulentas, disse o investigador Carlos. Roberto Mendes, você está detido por fraude documental,
apropriação indébita e falsificação de registros oficiais. Enquanto Roberto era levado algemado, ele gritou: Eduardo, você vai se arrepender. Eu construí seu império. Sem mim, você é nada. Sem você, Eduardo respondeu calmamente, eu tenho minha família de volta. Sofia ainda estava abraçada com Carolina quando perguntou: Tia, você vai ficar conosco para sempre agora? Se seu pai deixar, eu nunca mais quero me separar de vocês. Eduardo se aproximou e envolveu as duas em um abraço. Carolina, você nunca mais vai trabalhar como empregada. Esta é a sua casa. Sempre foi. Mas, Eduardo, eu não quero sua pena. Não é pena. É justiça. E mais que isso, é amor de família. Sofia olhou para o céu através da janela. Obrigada, mamãe, por nos ajudar a encontrar a tia Carolina. Naquele momento, Eduardo sentiu algo que não experimentava há 20 anos. Sua família estava completa novamente. Mas Carolina segurava um envelope nas mãos. A carta da mãe que ainda não havia sido lida. Eduardo, há algo mais que você precisa saber. Sobre o que realmente aconteceu na noite em que nossos pais partiram. Mamãe descobriu algo sobre Roberto. Algo que mudará tudo o que você pensa saber sobre aquele acidente. Eduardo e Sofia olharam para ela, percebendo que a verdade era ainda mais profunda do que imaginavam. A revelação final estava prestes a abalar os alicerces de tudo. O silêncio tomou conta do quarto depois que Roberto foi levado pelas autoridades. Sofia ainda estava abraçada com Carolina, mas os olhos de Eduardo estavam fixos no envelope que sua irmã segurava com mãos trêmulas. Carolina, que carta é essa? É a última coisa que nossa mãe escreveu antes de partir. Ela me deixou com a diretora do orfanato, mas só consegui recuperar há algumas semanas. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Helena, sua esposa, sempre havia sido muito próxima de sua mãe adotiva. Elas conversavam por horas sobre família, sobre o passado, sobre coisas que ele nunca prestou atenção. Pai, Sofia disse suavemente, você está bem? Parece que viu um fantasma. É que sua mãe sempre dizia que tinha algo importante para me contar sobre minha família. Algo que ela havia descoberto pouco antes de ficar doente. Carolina olhou para o envelope e depois para Eduardo. Eduardo, acho que Helena descobriu a verdade sobre nossos pais e sobre Roberto. Como assim? Antes de partir, ela me procurou. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Helena te procurou? Mas como? Quando? Carolina respirou profundamente, preparando-se para uma revelação que mudaria tudo. 3 meses antes de tudo, ela me encontrou trabalhando em um hospital. Eu era enfermeira na época. Ela disse que havia contratado investigadores particulares para encontrar sua família perdida. Investigadores? Helena nunca me disse nada sobre isso, porque ela queria ter certeza absoluta antes de contar. Ela sabia que você havia sofrido muito perdendo nossa família e não queria criar falsas esperanças. Sofia se afastou do abraço, seus olhos brilhando de emoção. Mamãe estava procurando pela tia Carolina. Por isso ela sempre dizia nos sonhos que a família perdida estava próxima. Exatamente, Sofia. Sua mãe me disse que você era a razão pela qual ela queria encontrar nossa família. Ela queria que você crescesse conhecendo sua tia. Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Helena havia guardado esse segredo por meses, planejando uma surpresa que nunca conseguiu realizar. Abra a carta, Carolina. Eu preciso saber. Carolina abriu o envelope cuidadosamente. Dentro havia 2 cartas, uma endereçada a Eduardo e Carolina juntos e outra especificamente para Helena. Há uma carta para Helena também, Carolina murmurou confusa. Como pode haver uma carta para Helena se ela se foi depois da nossa mãe? Carolina examinou a carta mais de perto e sua expressão mudou drasticamente. Eduardo, essa carta não é da nossa mãe. É de Helena. Para nós. O quarto ficou em silêncio absoluto. Eduardo pegou a carta com mãos tremendo. Helena escreveu para nós? Mas quando? Como? Ela me disse que se algo acontecesse com ela antes de contar a verdade, eu deveria entregar essa carta a você. Eduardo desdobrou o papel, reconhecendo imediatamente a caligrafia delicada de sua esposa. Sofia se aproximou, querendo ouvir cada palavra. Meu querido Eduardo e querida Carolina,
Se vocês estão lendo esta carta, significa que não consegui cumprir minha promessa de reunir a família pessoalmente. Perdoem-me por não ter contado a verdade antes. Eduardo, eu sabia desde nosso primeiro encontro que você tinha uma irmã. Sua mãe adotiva me contou tudo antes. Ela me fez prometer que um dia eu encontraria Carolina e traria ela de volta para nossa família. Carolina, eu procurei por você durante 5 anos. Quando finalmente a encontrei, meu coração se encheu de alegria. Eduardo sempre falou de uma menininha que brincava com ele na infância, mas pensava que eram apenas sonhos. Há algo mais que vocês precisam saber. A partida dos pais de vocês não foi um acidente. Eduardo parou de ler, o papel tremendo em suas mãos. Não foi um acidente? Do que ela está falando? Sofia se aproximou mais. Continue lendo, pai. Roberto Mendes não é apenas um advogado corrupto. Ele era sócio do pai de vocês na empresa. Quando descobriu que seu pai estava planejando mudar o testamento para incluir provisões especiais para Carolina, Roberto sabotou o carro. Eu tenho as provas, Eduardo. Guardei tudo em um cofre no banco central da cidade. A chave está escondida no jardim, debaixo da roseira que plantamos juntos no primeiro ano de casados. Roberto acabou com seus pais para ficar com a empresa inteira. E quando Carolina apareceu aos 18 anos, ele a deu um jeito de fazer ela assumir oficialmente pelos mesmos motivos. Eduardo, meu amor, eu descobri que Roberto está planejando algo contra nossa família também. Ele sabe que eu sei a verdade. Se algo me acontecer, não foi por causa da doença. Cuidem uns dos outros. Sofia, querida, a tia Carolina é o maior presente que posso deixar para você. Carolina, você é a irmã que Eduardo sempre precisou. Com todo o meu amor, Helena. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Eduardo sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Helena sabia que ia partir. Não por causa da doença, mas porque Roberto ia... Pai, você está dizendo que o tio Roberto fez isso com a mamãe também? Eduardo olhou para Carolina, que estava pálida como papel. Carolina, quando foi a última vez que Helena falou com você? 2 semanas antes de partir. Ela me ligou desesperada, dizendo que Roberto havia descoberto sobre nossas conversas. Ela disse que ia contar tudo para você naquela noite, mas ela se foi naquela mesma noite. Eduardo completou, a voz embargada. Sofia começou a chorar. Roberto fez isso com mamãe e os avós que eu nunca conheci? Eduardo abraçou a filha, sentindo uma raiva crescer em seu peito como nunca havia sentido antes. Vamos ao jardim. Agora. Precisamos encontrar essas provas. Miguel, que havia ficado de guarda na porta, se aproximou. Senhor Eduardo, posso ajudar? Eu sempre achei estranho a forma como a senhora Helena partiu. Ela estava melhorando e, de repente... Miguel, você também desconfiava? Senhor, na noite em que ela se foi, vi Roberto saindo da casa muito tarde. Quando perguntei o que estava fazendo aqui, ele disse que tinha vindo buscar uns documentos do senhor. Mas o senhor estava viajando. Os 4 desceram para o jardim. A roseira que Helena havia mencionado estava no canto esquerdo, próxima ao banco onde Eduardo costumava sentar para pensar nos momentos difíceis. Ali, Sofia apontou, é onde mamãe sempre cuidava das rosas. Eduardo começou a cavar com as mãos na terra úmida. Depois de alguns minutos, seus dedos tocaram algo metálico. Era uma pequena chave dourada. É esta, Carolina disse, reconhecendo o formato. Helena me mostrou uma foto. Vamos ao banco agora, Eduardo disse, determinado. Pai, mas são quase 10 da noite. Sofia, existem algumas agências que funcionam 24 horas para emergências, e isso é uma emergência. Durante o caminho até o banco, Eduardo ligou para seu advogado pessoal, agora que não podia mais confiar em Roberto. Dr. Martins, sou Eduardo Silveira. Preciso de sua ajuda urgentemente. Descobri que meu sócio foi o responsável pela perda da minha esposa. Quando chegaram ao banco, o gerente noturno os atendeu pessoalmente. Eduardo apresentou todos os documentos necessários e, com mãos trêmulas, abriu o cofre de Helena. Dentro, havia uma pasta repleta de documentos, fotografias e gravações. A primeira foto mostrava o carro dos pais de Eduardo e Carolina após o acidente. Mas havia marcas estranhas nos freios. Olhem isso, Carolina apontou para um laudo técnico. Os freios foram sabotados. E aqui, a assinatura do mecânico que fez a perícia original.
Eduardo examinou o documento. Esse mecânico foi subornado por Roberto para falsificar o laudo. Sofia pegou uma gravação e colocou no aparelho que havia no cofre. A voz de Helena ecoou pela sala. Dia 15 de março. Consegui a confissão de Roberto. Ele admitiu tudo o que fez. Agora descobriu que eu sei a verdade. Temo pela minha vida e pela de minha família. Se algo me acontecer, esta gravação é a prova de que Roberto Mendes é um culpado. Eduardo desabou em uma cadeira. 20 anos de amizade. 20 anos confiando no homem que havia destruído sua vida inteira. Papai! Sofia segurou sua mão. A mamãe salvou nossa família mesmo depois de partir. Carolina abraçou o irmão. Eduardo! Helena nos trouxe de volta. Ela cumpriu a promessa que fez à nossa mãe. E agora Roberto vai pagar por tudo. Pelos nossos pais, pela Helena, pelos 20 anos que vocês duas ficaram separadas de mim. Miguel, que estava ouvindo tudo, se aproximou. Senhor Eduardo, há algo mais que precisa saber. Na noite em que a senhora Helena se foi, encontrei isto no chão da cozinha. Ele tirou do bolso um pequeno frasco vazio. Nunca soube o que fazer com isso, mas guardei porque achei estranho. Eduardo pegou o frasco e leu o rótulo. Era um medicamento que, misturado com os remédios de Helena, poderia causar algo sério. Roberto fez isso com minha esposa, Eduardo disse, a voz carregada de dor e raiva. Pai, Sofia disse com firmeza, agora nós vamos fazer justiça. Pela mamãe, pelos avós e pela família toda. Carolina segurou a mão do irmão e da sobrinha. Helena disse em uma das nossas conversas que a família é nossa maior força. Agora juntos, vamos usar essa força para honrar a memória dela e dos nossos pais. Eduardo olhou para sua irmã e sua filha, sentindo pela primeira vez em anos que não estava sozinho. Roberto destruiu nossa família uma vez, mas agora nós estamos unidos e ele não vai conseguir nos separar nunca mais. Eles saíram do banco carregando as provas que finalmente fariam justiça. Mas Eduardo não sabia que Roberto, mesmo detido, havia deixado uma última carta para ser entregue caso fosse capturado. Uma carta que revelaria o segredo final, e mais chocante, de todos. 3 dias haviam se passado desde a detenção de Roberto. A família Silveira finalmente respirava aliviada, acreditando que a verdade havia vencido e que poderiam começar uma nova vida juntos. Mas o destino ainda guardava uma última e cruel surpresa. Eduardo estava em seu escritório organizando os documentos que comprovariam a inocência de Carolina e garantiriam que ela recebesse sua herança, quando o interfone tocou. Senhor Eduardo. A voz de Miguel soou diferente, mais tensa que o normal. Chegou uma correspondência urgente para o senhor. Deve ser algum documento do processo contra Roberto. Eduardo desceu e encontrou Miguel segurando um envelope lacrado com selo oficial. Mas quando olhou nos olhos de seu motorista de confiança, viu algo que nunca havia notado antes. Uma frieza que o fez recuar instintivamente. Miguel, você está bem? Nunca estive melhor, senhor Eduardo. Ou devo dizer, irmão. O envelope caiu das mãos de Eduardo. Como é que é? Miguel riu, mas não era a risada calorosa que Eduardo conhecia. Era fria, calculista, quase cruel. Abra a carta, Eduardo. Roberto fez questão de explicar tudo antes de ser detido. Com mãos trêmulas, Eduardo rasgou o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita de Roberto e várias fotografias que o fizeram sentir como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Eduardo, se você está lendo isto, significa que fui detido e que Miguel finalmente se revelou. Sim, meu querido amigo. Miguel é meu filho. E durante todos esses anos ele foi meus olhos e ouvidos em sua casa. Mas há muito mais que você não sabe. Miguel não é apenas meu filho. Ele é também seu meio-irmão. Seu pai teve um caso com minha esposa anos antes de partir. Miguel é fruto desse relacionamento. Quando descobri, planejei minha vingança cuidadosamente. Seu pai destruiu meu casamento e depois me ofereceu uma sociedade como se isso fosse me compensar. Mas eu decidi que seria eu quem ficaria com tudo. A empresa, o dinheiro e a satisfação de ver você sofrer sem nunca saber por quê. Helena descobriu a verdade sobre Miguel pouco antes de partir. Foi por isso que precisei silenciá-la. Ela estava prestes a contar que seu motorista fiel era na verdade seu meio-irmão e meu espião. Agora Miguel vai terminar o que comecei.
Ele tem ordens para fazer você sofrer como eu sofri. E a primeira coisa que ele vai fazer é levar o que você mais ama. Eduardo soltou a carta, sentindo o sangue gelar em suas veias. Sofia, onde está minha filha? Miguel sorriu, tirando um telefone do bolso. Na tela, Eduardo viu Sofia. Papai, o que está acontecendo? Sofia! Eduardo gritou, avançando em direção a Miguel, mas o homem que ele considerava leal não estava do seu lado. Calma, irmãozinho. Não queremos estragar a reunião de família, queremos? Miguel, pelo amor de Deus, deixe minha filha. Ela não tem nada a ver com isso. Ela tem tudo a ver. Ela é a filha do homem que destruiu minha família. Do homem que teve tudo enquanto eu cresci sabendo que era bastardo. Carolina apareceu no topo da escada, atraída pelos gritos. Quando viu a cena, tentou descer para ajudar, mas Miguel a impediu. Ah, a irmãzinha perdida também está aqui. Que conveniente. Roberto me disse para não deixar nenhuma ponta solta. Carolina, volte para cima, Eduardo gritou. Não, Eduardo, não vou abandonar você de novo. Miguel riu. Que tocante. A família finalmente reunida, bem na hora de se despedir. O que você quer, Miguel? Dinheiro? A empresa? Tudo pode ser negociado. Eu quero que você sinta o mesmo que meu pai sentiu quando descobriu que sua esposa o traía com seu pai. Quero que você perca tudo como ele perdeu. Seu pai acabou com pessoas inocentes. Meus pais, minha esposa. Pessoas inocentes? Miguel explodiu. Seu pai destruiu minha família. E Helena ia acabar comigo também quando descobrisse a verdade. Helena já sabia a verdade sobre você, Miguel. Ela me contou. Todos se viraram. Sofia havia conseguido se soltar e estava parada na porta da frente, Carolina ao seu lado. Mas não era Sofia quem havia falado. Era Helena. Eduardo sentiu como se estivesse vendo um fantasma. Lá estava sua esposa, mais magra e com cabelos diferentes, mais viva. Helena, mas você... Eu vi você partir. Helena se aproximou lentamente, lágrimas correndo por seu rosto. Eu tive que fingir minha própria partida, meu amor. Miguel havia me ameaçado, dizendo que faria algo terrível com você e Sofia se eu contasse sobre sua verdadeira identidade. Miguel ficou pálido. Isso é impossível! Eu vi você tomar aquele remédio. Você viu o que eu queria que visse. Sou médica, Miguel. Conheço medicamentos que simulam a parada do corpo por horas. Dr. Martins, meu amigo de faculdade, me ajudou a fingir e depois me escondeu em uma clínica particular. Eduardo mal conseguia processar o que estava ouvindo. Helena, você esteve viva esses 3 anos? Eu precisava reunir provas contra Roberto e Miguel. Precisava proteger nossa família. Mas quando soube que Carolina havia encontrado você, decidi que era hora de voltar. Sofia correu em direção à mãe, mas Miguel bloqueou seu caminho. Ninguém se move, isso não muda nada, vocês ainda vão pagar. Miguel, Helena disse calmamente, eu sei que você não é mau. Você foi manipulado por Roberto desde criança. Ele usou sua dor para transformá-lo em algo que você não é. Não tente me psicanalizar. Vocês destruíram minha vida. Não, Miguel. Roberto destruiu a vida de todos nós. Ele acabou com seus pais também, Eduardo. Porque eles descobriram que ele estava desviando dinheiro da empresa. Eduardo olhou para Helena, depois para Miguel, tentando absorver a magnitude da traição. Miguel, você é meu irmão. Não precisa ser assim. Meio-irmão! Miguel gritou. Isso não significa nada. Carolina deu um passo à frente. Miguel, eu sei como é crescer sem família. Sei como é se sentir abandonado, rejeitado. Mas a vingança não vai curar essa dor. Você não sabe de nada. Sei sim. Passei 20 anos odiando Eduardo por ter sido adotado enquanto eu ficava em orfanatos. Passei anos planejando como faria ele sofrer quando o encontrasse. Eduardo olhou chocado para a irmã. Carolina, você veio aqui para se vingar de mim? No começo, sim. Mas quando vi como você amava Sofia, como Helena havia me procurado para reunir nossa família, percebi que o amor é sempre mais forte que o ódio. Miguel hesitou. É mentira. Vocês só querem me manipular. Helena tirou uma foto do bolso. Miguel, esta é uma foto sua quando era bebê. Roberto me mostrou uma vez bêbado, se vangloriando de como havia roubado você de seu pai biológico. Miguel pegou a foto com a mão livre. Era ele, ainda bebê,
nos braços de Eduardo Senhor. Seu pai verdadeiro te amava, Miguel. Roberto mentiu sobre tudo. Seu pai não destruiu a família de Roberto. Roberto que destruiu a família de todos nós. Isso não pode ser verdade. Sofia se aproximou lentamente. Tio Miguel, você sempre foi como um segundo pai para mim. Você me ensinava a pescar, me levava à escola quando papai viajava. Isso também era mentira? Miguel olhou para Sofia e Eduardo viu lágrimas se formando em seus olhos. Sofia, eu nunca quis machucar você. Então não machuque, tio. Nós somos família, família de verdade. Miguel, soluçando. Eu não sei mais em que acreditar. Eduardo se aproximou devagar e abraçou Miguel. Acredite no amor, irmão. Acredite que ainda há tempo de começar de novo. Helena envolveu Sofia em seus braços, finalmente podendo abraçar a filha depois de 3 anos. Carolina se aproximou do grupo. Nossa família está completa agora. Todos nós. Miguel olhou para cada um deles. A raiva dando lugar à confusão e depois ao alívio. Vocês me perdoam? Depois de tudo que fiz? Família perdoa, Eduardo disse. Sempre. Mas quando eles achavam que finalmente tudo estava resolvido, ouviram sirenes se aproximando. Pela janela, viram vários carros de polícia cercando a casa. O que está acontecendo agora? Sofia perguntou. Um agente da lei com um megafone gritou. Casa cercada! Roberto Mendes escapou e é considerado perigoso. Todos saiam com as mãos para cima. Helena empalideceu. Ele descobriu que estou viva. Ele veio terminar o serviço. Pela porta dos fundos, Roberto apareceu, família reunida. Ele disse com um sorriso sinistro. Que conveniente. Agora posso acabar com todos vocês de uma vez. A batalha estava apenas começando. Roberto estava parado na porta dos fundos. Seus olhos tinham uma expressão de loucura que Eduardo nunca havia visto antes. 3 dias na detenção haviam transformado o homem elegante e calculista em alguém desesperado e perigoso. 25 anos planejando esta vingança, Roberto disse, sua voz tremendo de raiva. 25 anos esperando ver todos vocês sofrerem como eu sofri. Roberto, se entregue! Gritou um agente do lado de fora. A casa está cercada, não há como escapar. Escapar? Roberto riu alto. Eu não pretendo escapar, pretendo terminar o que comecei. Helena instintivamente puxou Sofia para trás dela, enquanto Eduardo e Carolina se posicionaram na frente. Roberto, Helena disse com a voz firme, você já causou dor suficiente. Pare com isso. Dor suficiente? Você não sabe o que é dor. Roberto explodiu. Vocês tiveram tudo, família, amor, sucesso, enquanto você escolheu o caminho do ódio, Carolina o interrompeu. Você poderia ter construído uma vida nova, mas preferiu destruir as dos outros. Miguel deu um passo à frente. Pai, pare com isso. Roberto olhou para Miguel com desprezo. Pai? Agora sou seu pai? Depois que eles te convenceram a me trair? Você não é meu pai. Você é apenas o homem que me usou para alimentar sua sede de vingança. Você é meu filho, meu sangue. Sangue não faz família, Sofia disse, surpreendendo a todos com sua coragem. Amor faz família, e você nunca nos amou. Você só sabia odiar. Miguel disse, eu passei anos acreditando nas suas mentiras, destruindo pessoas inocentes, mas não vou deixar você fazer mais nada. Eduardo sentiu uma onda de orgulho pelo meio-irmão que acabara de encontrar. Miguel estava finalmente escolhendo o lado certo. Miguel tem razão, Eduardo disse dando um passo à frente. Roberto, você quer se vingar de mim? Então me leve. Deixe minha família em paz. Sua família? Roberto gritou. Esta não é sua família. Você é um bastardo adotado que roubou o que era meu. O que era seu? Carolina questionou. A empresa que pertencia aos nossos pais? O dinheiro que você roubou de uma criança órfã? Eu construí aquela empresa. Eu! Helena sacudiu a cabeça. Você a destruiu, Roberto. Você transformou um negócio honesto em uma máquina de corrupção. E agora vou destruir vocês também. Quando se ouviu um estrondo. A porta da frente foi derrubada e agentes da lei invadiram a casa. Abaixem-se todos! No meio da confusão, Miguel aproveitou a distração e saltou sobre Roberto. Miguel! Não! Eduardo gritou. Os 2 homens lutaram corpo a corpo.
Roberto era mais velho, mas estava cegado pela raiva. Miguel era mais jovem e ágil, mas hesitava em machucar o homem que havia criado como pai. Você sempre foi fraco, Miguel. Roberto rosnou enquanto lutavam, assim como seu pai biológico. Meu pai era um homem bom, você que era o fraco. Em certo momento, Eduardo viu sua chance e saltou para ajudar Miguel. Juntos, os dois irmãos conseguiram conter Roberto. Acabou! Eduardo gritou, segurando Roberto no chão. Acabou de uma vez por todas! As autoridades rapidamente assumiram o controle da situação, algemando Roberto e o levando para fora da casa. Isso não terminou! Roberto gritou enquanto era arrastado. Vocês ainda vão pagar! Todos vocês! Quando a casa finalmente ficou silenciosa, a família Silveira se olhou, ainda em choque com tudo que havia acontecido. Sofia foi a primeira a quebrar o silêncio, correndo para abraçar Helena. Mamãe, você voltou de verdade. Eu sabia que você não tinha virado uma estrela. Como sabia, minha filha? Porque eu sonhava com você todas as noites, e você sempre dizia que voltaria quando nossa família estivesse completa. Helena olhou ao redor, vendo Eduardo, Carolina e Miguel juntos pela primeira vez. Nossa família realmente está completa agora. Eduardo abraçou a esposa, ainda mal acreditando que ela estava viva. Helena, esses 3 anos, como você conseguiu ficar longe de nós? Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Mas eu sabia que se Roberto descobrisse que eu estava viva, ele faria mal a vocês de verdade. Eu precisava reunir provas suficientes para acabar com ele definitivamente. Carolina se aproximou de Helena timidamente. Helena, eu preciso agradecer. Você arriscou tudo para me encontrar e trazer de volta para minha família. Carolina, você não precisa agradecer. Quando vi o Eduardo falando sobre uma irmãzinha que ele lembrava da infância, eu sabia que precisava encontrá-la. Família é família. Miguel, que havia ficado quieto observando a reunião, finalmente falou. Eu não sei se mereço fazer parte desta família. Depois de tudo que fiz, Eduardo se aproximou e colocou a mão no ombro do meio-irmão. Miguel, família não é sobre merecer, é sobre pertencer. E você sempre pertenceu aqui. Mas eu ajudei Roberto a destruir suas vidas. Você estava sendo manipulado desde criança, Helena disse gentilmente. Roberto usou sua dor para fazer você acreditar que a vingança era a única saída. Sofia se aproximou de Miguel e segurou sua mão. Tio Miguel, você lembra quando eu tinha 8 anos e caí da bicicleta? Você ficou comigo no hospital a noite toda porque papai estava viajando e mamãe estava... Bem, a gente pensava que ela tinha partido. Miguel assentiu, os olhos marejando. Você me disse naquela noite que família é quem cuida da gente quando precisamos. Você sempre cuidou de mim. Isso não era mentira, era? Não, Sofia. Isso nunca foi mentira. Eu realmente amo vocês. Todos vocês. Carolina abraçou Miguel. Então bem-vindo à família, irmão. Família de verdade desta vez. Eduardo olhou ao seu redor. Sua esposa, que havia sacrificado 3 anos da própria vida para protegê-los. Sua irmã, que havia passado décadas procurando por ele. Sua filha, que havia crescido com tanto amor no coração. E seu meio-irmão, que havia escolhido o amor em vez do ódio no momento mais importante. Helena, ele disse, você tem razão. Nossa família finalmente está completa. E agora? Sofia perguntou. O que vamos fazer agora? Helena sorriu. Aquele sorriso que Eduardo havia sentido tanta falta. Agora vamos viver, minha filha. Vamos aproveitar cada momento juntos, porque aprendemos da forma mais difícil como a vida é preciosa. E a empresa? Carolina perguntou. Com Roberto detido, o que acontece com tudo? A empresa pode ser reconstruída, Eduardo disse. Mas nossa família não pode ser substituída. A partir de hoje, a família vem primeiro. Sempre. Miguel olhou hesitante. Eduardo, eu entendo se você não quiser que eu fique perto. Eu posso ir embora, recomeçar em outro lugar. Miguel, Eduardo o interrompeu. Você vai para lugar nenhum. Esta é sua casa, sua família. E se você quiser, gostaria que fosse meu sócio na reconstrução da empresa. Desta vez, faremos tudo do jeito certo. Você confiaria em mim depois de tudo? Família confia, Sofia disse, ecoando as palavras que havia aprendido com eles. Família perdoa. Família recomeça.
Carolina tirou do bolso a carta que sua mãe havia escrito anos atrás. A carta original que Roberto nunca havia entregado. Há algo que vocês precisam ouvir. Nossa mãe escreveu isto pouco antes de partir. Ela abriu a carta amarelada e começou a ler. Meus filhos queridos, Eduardo e Carolina, se vocês estão lendo esta carta juntos, significa que conseguiram se reencontrar. Este sempre foi meu maior sonho. Eu sei que a vida pode separar as pessoas que amamos, mas o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Eduardo, cuide de sua irmãzinha. Carolina, seja a luz na vida do seu irmão. E lembrem-se, família não é apenas quem nasce junto. Família é quem escolhe ficar junto, quem escolhe amar, quem escolhe perdoar. Abracem todos aqueles que vocês amam, porque o amor é a única herança que realmente importa. Com todo o meu amor eterno. Sua mãe. Não havia um olho seco na sala quando Carolina terminou de ler. Ela sabia. Helena sussurrou. De alguma forma, ela sabia que todos nós acabaríamos juntos. E agora sabemos que ela estava certa, Eduardo disse, abraçando toda a família. O amor sempre encontra um caminho. Sofia olhou para o céu através da janela, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Obrigada, vovó. Obrigada por nos ensinar que família é para sempre. 6 meses depois, Eduardo estava no jardim da casa, observando Carolina ensinar Sofia a cuidar das rosas que Helena havia plantado. Miguel estava na cozinha preparando o almoço de domingo. Ele havia se revelado um excelente cozinheiro. Helena estava no escritório, agora trabalhando como médica em uma clínica que eles haviam aberto para pessoas carentes. A empresa havia sido totalmente reestruturada. Miguel se tornara sócio oficial, e juntos eles criaram um negócio honesto e próspero. Carolina recebeu sua herança e decidiu investi-la em projetos sociais para crianças órfãs. Roberto foi detido por todos seus erros, mas a família Silveira havia escolhido não deixar o ódio consumir suas vidas. Eles haviam escolhido o amor. Naquela noite, durante o jantar, Sofia fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Pai, você acha que se nossa história virasse um filme, as pessoas acreditariam? Eduardo riu. Não sei, filha. É uma história bem incrível, mas é verdadeira, Carolina disse. E as melhores histórias são sempre as verdadeiras. Verdadeira e com final feliz, Miguel acrescentou. Helena levantou seu copo de suco. Um brinde, então. A família que perdemos e a família que encontramos. A família que escolhemos e a família que nos escolheu. A família, todos disseram em uníssono. E enquanto brindavam, Eduardo sentiu que finalmente havia cumprido a promessa que fez a Helena anos atrás. Sua família estava completa, unida e em segurança. A família Silveira havia aprendido que às vezes as pessoas mais importantes em nossas vidas estão mais perto do que imaginamos, e que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um caminho de volta para casa. A verdadeira riqueza não está no dinheiro que acumulamos, mas nas pessoas que escolhemos amar e que escolhem nos amar de volta. Família não é apenas sangue, é escolha, é perdão, é amor incondicional. E quando perdoamos e escolhemos amar, mesmo depois da maior traição, descobrimos que somos capazes de milagres.